De um lado, um Cruzeiro com grandes nomes, mas com um projeto que recebe algumas contestações a partir desses 4 primeiros meses de ano, de insucesso no Campeonato Mineiro, de insucesso na Sul-Americana e de um Campeonato Brasileiro que apresenta até alguns resultados, mas não está livre das críticas. Do outro, se tem um Vila Nova com um projeto muito mais sólido, com o Rafael Lacerda tendo um grande trabalho, saindo da fila do Campeonato Goiano e tendo um bom início de Campeonato Brasileiro. É claro, são realidades diferentes, um Cruzeiro jogando uma primeira divisão com um investimento muito maior, um Vila Nova mais uma vez buscando o acesso na Série B, mas o que dá para esperar desse confronto no Mineirão, essa partida de ida que acontece nessa quinta-feira? Vou trazer um pouco da minha avaliação. Confesso que vi muito mais nas últimas semanas do Vila Nova do que propriamente do Cruzeiro, mas pude acompanhar também alguns movimentos do Cruzeiro na Sul-Americana, do Cruzeiro principalmente no Campeonato Mineiro. Mudou muita coisa de lá para cá sim, mas vou trazer um pouco da minha avaliação do que eu entendo que pode acontecer nesse jogo de logo mais. Fique à vontade para trazer a sua expectativa, para deixar o seu placar aqui abaixo, quem você acredita que tende a levar melhor nesse confronto de ida. Também que fique à vontade para deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o link para mais conteúdos como esse. Todo dia tem futebol brasileiro por aqui, com a Série B, as divisões de acesso um pouco mais em destaque, mas tem também os pontos da primeira divisão, de Copa do Brasil, enfim. A partir das outras 2 semanas desse mês de maio, o canal vai estar ainda mais movimentado. Mas bora lá. Primeiro trazendo o ponto de... a gente viu o que aconteceu até aqui nessa terceira fase de Copa do Brasil. Para quem esperava alguns confrontos com sobra, a gente viu o Internacional tendo muita dificuldade contra o Maracanã, a gente viu o Grêmio perdendo para o CSA no Rei Pelé ontem em um jogo de 2 viradas. Tiveram outros confrontos, como o Maringá quase derrotando o Atlético e com muitas contestações contra a arbitragem. Um Náutico que não vem bem na Série C, mas conseguindo gerar algum trabalho para o São Paulo no Morumbi. Então, a Copa do Brasil, o mata-mata em si, principalmente a partir dessa terceira fase, quem chega nessa terceira fase não chega à toa. E é uma terceira fase que gerou muito equilíbrio e que tende a gerar muito equilíbrio nesse jogo entre Cruzeiro e Vila Nova. Por quê? São 2 equipes que entendo que têm projetos diferentes, que apesar do investimento muito maior, eu entendo que é um Cruzeiro que passou muita desconfiança nesses primeiros 4 meses do ano. Se avalia a eliminação do Cruzeiro no Campeonato Mineiro para o América, se avalia o fator de um Cruzeiro que não conseguiu desempenhar bem na Sul-Americana e no próprio Campeonato Brasileiro, apesar de ser um 4º colocado, tirando o jogo contra o Bahia, que foi um jogo que de fato me surpreendeu. O Bahia não conseguiu desempenhar bem e foi o grande jogo do Cruzeiro avaliando esse início de ano, ou pelo menos no Campeonato Brasileiro. Você tem um recorte geral do Cruzeiro como uma equipe que não consegue desenvolver aquilo que era esperado, em parte pelo um projeto inicial de mudanças de comissão técnica durante a temporada, algo que poderia ter sido corrigido na virada do ano, não aconteceu. Algo por um planejamento de ter uma pré-temporada fora do país, talvez em um momento errado do Cruzeiro, e talvez pelo fator dos medalhões. Você tem ali Cássio, Fagner, a figura do Gabriel, a figura do Dudu, que não deve estar relacionado para esse jogo, de acordo com o Pedrinho. O Dudu deve estar de saída do Cruzeiro, e esses medalhões não corresponderam. Então, a grande expectativa do torcedor cruzeirense para essa temporada era ter entre essas figuras personagens que iriam resolver jogos, mesmo quando o coletivo não funcionasse tão bem assim. E isso não acontece com o Cruzeiro. A realidade é bem distante. A realidade é de um Caio Jorge que ganha espaço, alguns personagens que foram importantes na última temporada ou até a última temporada, como o Marlon deixando o clube e indo para o Grêmio, alguns desses personagens caindo muito de rendimento individualmente ou coletivamente. Teve o William na lateral direita durante o Campeonato Mineiro, muito contestado. Enfim, é um Cruzeiro que o projeto 2025, ele não passa uma grande credibilidade, ele não passa uma grande confiança, apesar de ser o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. E em teoria, quando você bate o olho na tabela do Campeonato Brasileiro, você tem, o Cruzeiro está fazendo um bom campeonato. Na realidade não é assim.
conseguiu bater o Mirassol com alguma dificuldade na primeira rodada, jogando dentro de casa. Sim, o Mirassol que bateu o Grêmio, fez 4 gols do Grêmio, mas enfim. E teve o ponto da vitória na última rodada contra o Vasco. Mas assim, acho que o grande resultado do Cruzeiro nesse início de ano dá pra gente colocar como ponto do jogo contra o Bahia. Que eu vi muito mais demérito do Bahia do que mérito do Cruzeiro, mas aí muito a partir de uma avaliação pessoal. Quando a gente olha o bem do Campeonato Brasileiro do Cruzeiro com o bem ou o bom início do Campeonato Brasileiro do Vila Nova, você tem muitas, mas muitas diferenças. Você tem um trabalho do Vila Nova muito sólido nos últimos anos, e aqui eu não estou falando de quem é maior do que quem, aqui eu estou falando de projeto. Você tem um Vila Nova com um projeto muito sólido nos últimos anos, que bateu na trave no acesso nas últimas tentativas. Um Vila Nova com o Rafael Lacerda desempenhando um bom trabalho, saiu da fila do campeonato goiano. Tudo bem, não é um grande retrato estadual nesse início de temporada para a gente avaliar a Copa do Brasil, mas é um ponto que deve ser observado. E principalmente aqui, eu vou destacar aqui as figuras individuais, mas é um Vila Nova que defensivamente se comporta muito bem. Talvez seja a melhor ou tá num top 2 ou 3 das melhores defesas da Série B. E não estou falando do lado individual, estou falando do lado coletivo. Numa bola parada, o Vila Nova se comporta muito bem defensivamente. O jogo aéreo defensivo do Vila é muito forte. A gente começa a falar sobre as prováveis escalações, colocando aqui para vocês do lado do Cruzeiro. Vou até ampliar um pouco mais aqui pra gente falar sobre os nomes. A gente tem o nome do Cássio no gol, um Cássio muito contestado, até pelo que ocorreu na Sul-Americana. Mas tem aqui a figura do Cássio no gol. Para a lateral direita tem a figura do Fagner. Linha de zaga tem Fabrício Bruno e o Jonathan Jesus. Para a lateral esquerda, e antes de dar sequência aqui também, no final do vídeo eu vou trazer informação referente à transmissão, onde você vai poder assistir esse jogo com imagem. Lembrando, deixa o like se está curtindo o vídeo, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Provavelmente vou trazer um pós-jogo desse Cruzeiro e Vila Nova, mas tem muitos outros vídeos aqui falando sobre Série B, sobre as divisões de acesso e o futebol brasileiro de uma forma geral. Mas bora lá. Seguindo aqui na provável, você tem a figura do Vidalba aqui nesse corredor esquerdo. Seguindo aqui para o meio de campo, tem o Lucas Romero como um dos volantes, o cara com maior poder defensivo. Tem o Lucas Silva como uma das possibilidades. A outra possibilidade é o Murilo, de acordo com o GE. Tem a figura do Matheus Pereira no meio de campo. Um pouco mais à frente, o Christian. No ataque, no comando do ataque, Caio Jorge com mais intensidade. Isso é o ponto que gera a posição para o Caio Jorge e termina deixando o Gabriel um pouco de lado. A intensidade, o poder de morder o adversário na saída de bola da equipe adversária, no caso do Vila Nova hoje. Tem a figura do Wanderson, ex-internacional, um bom nome, e acredito que jogando pelo lado esquerdo consegue desempenhar muito mais do que pelo lado direito, onde ele foi utilizado no início do ciclo com o Cruzeiro. Olhando para o Vila Nova, se tem a figura do House. Olhando para a lateral direita, tem a figura do Elias. Panhussá como o capitão, como a grande figura de liderança técnica dessa linha defensiva. E aí também vai esse ponto do jogo aéreo defensivo. O Panhussá é muito forte. Ao lado dele tem a figura do Bernardo. Na lateral esquerda tem o William Formiga, que assim é um jogador que tá ali sempre numa segunda prateleira do futebol brasileiro, um cara que defensivamente, ele é um lateral minimamente equilibrado, mas ele sofre nos dois, sofre tanto para atacar como para defender, mas olhando para a Série B é um bom lateral esquerdo. No meio de campo tem a figura do Arilson, como uma figura de bom poder defensivo, mas é um cara que chega lá na frente como um fator surpresa. Não sei até que ponto hoje ele vai pisar no campo de ataque.
Tem a figura do João Vieira, teve uma boa passagem pelo Paysandu, também é volante. Tem também a figura do Diego Torres ou do Igor Henrique. O Igor Henrique também pode flutuar ou jogar no lugar do João Vieira, por exemplo. Mas aqui, tanto o Diego Torres como o Igor Henrique tem uma identificação maior com o torcedor do Vila, o Diego Torres chegou agora, mas são dois jogadores que se adaptam muito bem a mais de uma posição no meio de campo. O Igor Henrique se adapta melhor aqui a jogar um pouco mais recuado. Um outro nome que faria muito bem ao Vila Nova, mas que não está disponível, é o nome do Jean Mota. É um dos grandes nomes da Série B, estaria jogando como um segundo homem de meio de campo, tecnicamente é um dos bons meias centrais da Série B. A gente olha para a linha de frente, tem a figura do Poveda, que foi artilheiro da Série B, acredito que em 2018, não estou lembrado muito bem, mas foi artilheiro da Série B com a camisa do Sampaio e vem jogando bem. Júnior Todinho e o Labandeira, um dos estrangeiros, assim como o Diego Torres, mas assim como o Diego Torres já é um Labandeira muito bem adaptado ao futebol brasileiro. Recentemente o Labandeira passou pelo CRB, passou pelo Sport também e faz parte desse grupo do Vila Nova, marcou no clássico contra o Goiás, é uma figura que tecnicamente já recebeu algumas contestações, mas fez um dos gols do empate contra o Goiás na Série B e terminou ganhando algum grau de confiança também. De destaque do Vila, Panhussá, Arilson, Diego Torres ou Igor Henrique, Júnior Todinho e o Poveda. Do lado do Cruzeiro, que quem acompanha a primeira divisão tem esse fator. Eu entendo que o Wanderson é um nome que tende a ganhar uma relevância durante a competição, durante a temporada. Matheus Pereira, o fator da intensidade maior do Caio Jorge, o Christian ganhando um pouco mais de espaço, o Fabrício Bruno na zaga. Enfim, quando você bota na balança nome a nome, você tem, por motivos óbvios, um Cruzeiro com um grupo individualmente melhor, pelo fator de investimento, pelo fator de estar numa primeira divisão, mas foi um Cruzeiro que se complicou numa Sul-Americana. E entendo que é um Vila Nova que deve gerar mais competitividade do que os jogos que o Cruzeiro teve na Sul-Americana e no próprio Campeonato Brasileiro. Falei de um Cruzeiro que conseguiu conseguiu 3 vitórias no Campeonato Brasileiro. Você avalia os adversários e como o Cruzeiro se comportou nesses jogos do Campeonato Brasileiro, avalia o sucesso do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e avalia o sucesso do Vila Nova na temporada. Não estou falando que o Vila Nova é favorito, eu entendo que é um jogo completamente em aberto, essa partida de ida no Mineirão, mas não tenho dúvida de que o Vila Nova vai dar muito trabalho e não me surpreenderia com um resultado positivo do Vila jogando em Minas. Deixa o seu placar aqui nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link também para mais conteúdos como esse. Esse confronto vai ser transmitido pelo Sport TV e pelo Premier, né? Não vai passar no Amazon Prime, não vai passar na TV Globo, é exclusivo do Sport TV e do Premier. Vou ficando por aqui, até a próxima.